Médicos calaram a avó no hospital, mas ela desenterrou a voz perdida do neto. Dona Aurora estava sentada no banco de madeira, macio pelo tempo e uso, da sua pequena sala de estar, um refúgio acolhedor onde a luz do sol da tarde dançava em meio às cortinas de renda de bilro, feitas por suas próprias mãos há décadas. Seus olhos, antes cheios da vivacidade dos longos verões, marejados, fixos no neto Pedro, que, com seus quase 5 anos de idade, brincava no tapete de arraiolos, completamente alheio ao burburinho suave do mundo exterior. O garoto vivia como que encapsulado em uma bolha silenciosa, as palavras sempre parecendo presas em sua garganta, como se uma barreira invisível e intransponível as impedisse de emergir. Era um pesar que apertava o coração da avó, uma senhora que já tinha atravessado os limiares de incontáveis invernos e verões, vendo a vida se desenrolar com uma sabedoria singular. Marcos, seu filho único, um empresário bem-sucedido na capital, que carregava o fardo de um império construído com suor e sacrifício, estava visivelmente exausto, suas feições vincadas pelo cansaço e pela frustração. As incontáveis consultas com fonoaudiólogos caríssimos, as promessas altissonantes de terapeutas que juravam milagres, as desgastantes viagens a clínicas especializadas com nomes pomposos, tudo, absolutamente tudo, parecia ter sido em vão. Um poço sem fundo de esperanças frustradas e dinheiro investido. Mãe, já tentamos de tudo o que a ciência e o dinheiro podem oferecer. Ele suspirava ao telefone, a voz pesada de desânimo, ecoando a cada sílaba. Os médicos mais renomados afirmam que é uma condição rara, quase sem precedentes, que talvez ele nunca consiga se expressar fluentemente. Eles dizem que é o jeito dele, que devemos aceitar. Mas Dona Aurora não conseguia se conformar com tal veredito. Ela percebia nos olhos de Pedro uma luz peculiar, uma centelha de vida e inteligência que a ciência moderna, com toda a sua complexidade, parecia incapaz de enxergar. Ela sabia, com a intuição aguçada de avó, que havia algo mais ali, algo que aguardava ser descoberto e desvendado. Pedro havia sido trazido para a casa da avó, aninhada nas colinas da serra, como uma última e desesperada tentativa de Marcos e sua esposa Isabela de encontrar alguma forma de alívio ou progresso. Talvez o ar puro e revigorante da serra, a tranquilidade quase tangível da casa simples e aconchegante da avó, pudessem operar algum tipo de milagre. Isabela a nora, uma mulher elegante com suas roupas impecáveis e seu jeito urbano e pragmático, olhava para Dona Aurora com uma mistura peculiar de respeito superficial e um ceticismo profundo, quase palpável. Dona Aurora, somos imensamente gratos pela sua disposição em ajudar. Mas os especialistas que consultamos foram muito claros. Não existe uma solução mágica para a condição de Pedro. É algo complexo demais para ser resolvido com mesinhas ou crendices populares. Dona Aurora apenas retribuía com um sorriso sereno. Um sorriso que parecia carregar a paciência infinita de quem já tinha cultivado inúmeras sementes na terra fértil de sua vida, esperando o tempo certo para cada uma florescer. No pequeno vilarejo, onde Dona Aurora havia passado a maior parte de sua vida, sua sabedoria era quase uma lenda viva, um sussurro respeitoso que corria de boca em boca. Esparteira, benzedeira e fitoterapeuta informal, ela possuía um olhar que transcendia o óbvio, uma habilidade inata para ver além das aparências. Seu toque era capaz de acalmar os corações mais aflitos e seu coração, um poço inesgotável de compaixão, recusava-se terminantemente a desistir de qualquer alma em sofrimento. Desde o dia em que Pedro havia cruzado o limiar de sua casa, ela o observava com uma atenção meticulosa, notando cada pequeno gesto, cada expressão silenciosa em seu rosto angelical. Ela percebia que ele se encolhia, instintivamente, quando exposto a barulhos muito altos, e cobria os ouvidos para o persistente tic-tac do relógio antigo da sala, como se o som fosse uma agressão. Contudo,
Ele ficava profundamente fascinado com o movimento suave das folhas das árvores, como se tentasse ler as melodias e os ritmos da natureza através da visão, compensando a falta da audição. Certa manhã, enquanto Pedro estava sentado calmamente no banco de pedra do quintal, um canto tranquilo onde o aroma do manjericão e alecrim pairava no ar, ele tentava imitar os gestos lentos e precisos de Dona Aurora ao plantar novas mudas. Foi então que ela notou algo quase invisível em seu pescoço, bem na região da garganta, uma pequena protuberância, quase imperceptível a um olhar menos atento, que ele tocava repetidamente com a ponta dos dedos, fazendo uma leve careta de desconforto. Dona Aurora se ajoelhou com a delicadeza de quem maneja um tesouro frágil. Meu netinho, que é isso aqui pertinho do seu pescoço? Ela perguntou suavemente, apontando para a pequena saliência com o indicador enrugado. Pedro encolheu os ombros miúdos, os olhos marejados de uma angústia silenciosa, e apontou para a própria garganta, como que em um apelo mudo. Dói. O coração de Dona Aurora disparou em seu peito, um alarme silencioso. Porque em tantos exames e consultas, ninguém mais havia notado aquilo. Era tão minúsculo, quase um ponto, mas ela sabia, com a certeza inabalável dos anos de experiência e intuição, que algo não estava certo. Ela ponderou em contar a Marcos e Isabela, mas a imagem do ceticismo da nora e da descrença dos médicos que eles tanto valorizavam surgiu em sua mente. Eles, sem dúvida, diriam que era apenas um inchaço comum. Nada demais, e dispensariam sua observação como a divagação de uma senhora idosa. Naquela noite fria de serra, Dona Aurora não conseguiu pregar os olhos. A imagem daquele pequeno inchaço na garganta de Pedro a assombrava como um fantasma insistente. Ela pegou o seu velho livro de ervas e remédios caseiros. Um tesouro familiar, passado de geração em geração, suas páginas amareladas e gastas pelo tempo. Folheou-as lentamente, procurando por alguma menção, alguma receita antiga que pudesse explicar, que pudesse trazer alívio. Lembrou-se de sua própria infância na roça, de um primo distante que tivera um problema semelhante, uma pedrinha misteriosa na garganta que o impedia de falar claramente e que ninguém na época soubera o que era. Ele cresceu em um silêncio resignado. Não com o meu Pedro, ela sussurrou para o vazio do quarto, a voz embargada pela determinação ferrenha de avó. Na manhã seguinte, com o sol ainda tímido no horizonte, Dona Aurora encontrou Pedro na cozinha, já acordado, brincando distraidamente com uma colher de pau. Ele tocava a garganta novamente, sua careta de desconforto mais evidente agora. Dona Aurora respirou fundo, seu coração de avó mandando-a agir sem demora. Ela pegou um pequeno pote de unguento de ervas que ela mesma preparava, com camomila calmante e própolis cicatrizante, um bálsamo que prometia curar males antigos. Meu amor, a vovó vai te ajudar, está bem? Ela disse, com a voz tão suave quanto o toque de uma pena. Pedro, que confiava cegamente na avó, assentiu, os olhinhos cheios de apreensão infantil, mas também de uma esperança sutil. Dona Aurora umedeceu um pedacinho de algodão com um unguento e, com mãos firmes, mas incrivelmente gentis, começou a massagear a pequena protuberância na garganta do neto. Por um momento, nada aconteceu. Então, ela sentiu algo. Um movimento minúsculo, quase imperceptível ao toque, como algo escorregando. E com um pequeno e delicado puxão, algo minúsculo escorregou para fora, caindo na palma da sua mão. Era um objeto escuro, redondo, e parecia uma semente bem pequena e úmida. Pedro arregalou os olhos. Ele tocou a garganta novamente, piscando rapidamente, confuso. Então ele engasgou, fazendo um som rouco e estranho. Dona Aurora se inclinou, assustada. Pedro, você está bem? As mãozinhas dele foram para o pescoço, e então sua boca se abriu. Um som saiu. Rouco, quebrado, mas pela primeira vez em sua vida, real. Vó! Ele tentou dizer, as sílabas ainda cambaleantes.
Presentes. Reais. Dona Aurora paralisou, o tempo parecendo parar em torno dela. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, e lágrimas grossas brotaram em seus olhos, escorrendo por suas rugas. Meu Deus, Pedro! Você falou! Você realmente falou! Ela pegou o neto no colo, apertando-o em um abraço protetor. No mesmo instante, a porta da cozinha se abriu com um rangido familiar. Isabela, a nora, estava parada ali, paralisada pelo choque, os olhos arregalados, fixos na cena. Dona Aurora, o que aconteceu aqui? O que é isso que a senhora tem na mão? E que barulho foi esse? Parecia que Pedro fez um som. Pedro, assustado com a voz alta e exasperada de Isabela, encolheu-se nos braços da avó, mas um sorriso hesitante, ainda frágil, surgiu em seu rosto angelical. Vó, ouvi a campainha da igreja, ele disse, ainda com dificuldade e um pouco rouco, mas com uma clareza que nunca tivera antes. Isabela recuou um passo, apontando para Dona Aurora e para a estranha sementinha na sua mão. Marcos, venha rápido. A sua mãe, ela estava mexendo no Pedro de novo. E olhe para o bebê. Marcos, alarmado com o tom histérico da esposa, entrou correndo na cozinha, o rosto pálido de preocupação. Mãe, o que está acontecendo aqui? O que a senhora fez com ele? A voz de Marcos era um trovão em meio ao silêncio tenso, mas Pedro, com os olhos grandes e fixos no pai, finalmente disse a palavra que o pai sonhara ouvir por quase 5 longos anos. Pai, ouvi. Ouvi sua voz. A sala inteira mergulhou num silêncio profundo, quase reverente. Marcos congelou, seu corpo inteiro tremendo com a emoção inesperada. Essa é a voz do meu filho, ele sussurrou para si mesmo, as lágrimas brotando, a voz embargada pela emoção avassaladora. Mas o que a senhora fez, mãe? Dona Aurora, ainda segurando a pequena semente na palma da mão, explicou com uma voz trêmula pela emoção, mas firme na convicção. Tirei uma coisinha que estava entalada na garganta dele, meu filho. Uma sementinha, que devia estar lá há muito, muito tempo, bloqueando sua voz. Marcos, confuso e ainda incrédulo, diante do milagre, sentiu a raiva lutar com a esperança renovada em seu coração. Uma sementinha? A senhora poderia ter machucado ele gravemente. Anos de médicos renomados, exames caríssimos em laboratórios de ponta, e a senhora vem com uma sementinha como solução. Marcos levou Pedro de volta à capital, para o hospital de elite onde o filho era tratado, exigindo que os médicos fizessem novos e exaustivos exames. O ar do hospital cheirava a desinfetante e uma preocupação generalizada. Dona Aurora permaneceu na vila, rezando e esperando com a serenidade de quem cumpriu o seu dever. No hospital, os especialistas estavam completamente confusos. Os novos exames confirmaram de forma irrefutável. A pequena obstrução na garganta havia desaparecido. E sim, Pedro estava começando a emitir sons e até a formar palavras simples, embora com um pouco de rouquidão. Mas a causa inicial da obstrução? Eles não sabiam explicar. Nunca vimos nada assim. Senhor, Marcos, disse um médico, ajustando os óculos nervoso. Algum tipo de corpo estranho, muito bem alojado e imperceptível nos exames anteriores de rotina. É um mistério. Marcos sentiu um nó na garganta. Ele havia pago fortunas por anos, confiando cegamente na medicina moderna. E a resposta estava na simplicidade e na intuição de sua mãe. Ele se lembrou das palavras dela, do seu olhar que via além das aparências. Ele exigiu acesso aos exames antigos. Demorou, mas ele encontrou algo perturbador. Notas marginais, pequenos X em relatórios, que indicavam nada visível em exames de imagem padronizados. Mas não havia uma investigação mais profunda, nenhum acompanhamento.
E pior, ele descobriu que alguns dos tratamentos caros que ele pagava religiosamente eram desnecessários ou ineficazes, apenas para manter o paciente em um ciclo contínuo de consultas e procedimentos, perpetuando o lucro. Um verdadeiro golpe. Eles venderam a dor do meu filho. Ele sussurrou para si mesmo, o rosto pálido e transtornado. Lágrimas quentes e amargas escorreram por seu rosto ao ver Pedro na cama do hospital, finalmente rindo, falando papai com clareza, apesar da voz ainda um pouco rouca pela recente libertação. Onde está a avó? Pedro perguntou, a pergunta atingindo Marcos com mais força do que qualquer punho. Marcos sentiu um aperto no peito. Ele havia duvidado da única pessoa que realmente tinha agido com amor e dedicação. Ele pediu para trazerem Dona Aurora ao hospital. Quando ela entrou, simples em sua vestimenta, mas com a dignidade inabalável de quem portava a verdade, Pedro correu para os braços dela, a cena cortando o ar pesado do hospital. Vó, ouvi você. Dona Aurora o abraçou forte, as lágrimas escorrendo livremente. Meu amor, você está bem? Não sente mais dor? Não dói, vó. Ele respondeu, com um sorriso largo. Marcos observava, sentindo o orgulho ferido e a raiva se dissolverem em uma culpa avassaladora e dolorosa. Ele olhou para sua mãe, a simplicidade dela contrastando com a opulência fria do hospital. Como a senhora soube? Como a senhora pensou em procurar algo tão pequeno e escondido? Dona Aurora tocou o rosto do neto com a delicadeza de uma flor. Eu observei meu filho. Eu vi que ele tocava ali todos os dias, com dor e desconforto. Ninguém mais olhou de perto. Ninguém mais me escutou de verdade, nem mesmo com os olhos e o coração. Marcos abaixou a cabeça, sentindo o peso da sua própria cegueira. Eu errei feio, mãe. Fui cego pelo meu medo, pela minha pressa em acreditar cegamente no que me vendiam como solução infalível. Eu lhe peço perdão de todo o meu coração. Dona Aurora tocou o braço dele, um gesto de carinho e compreensão. Um pai ama seu filho, meu filho. Entendo seu medo de perdê-lo e a sua desesperança. Naquela mesma noite, Marcos, com uma nova determinação, decidiu agir. Convocou uma coletiva de imprensa no próprio hospital, sua voz firme e cheia de uma nova convicção. Dona Aurora estava na plateia, sentada discretamente, segurando Pedro no colo, que agora olhava o mundo com uma curiosidade insaciável e os olhos arregalados. Marcos expôs a fraude médica, a negligência institucional, a ganância que se alimentava da dor. Por anos, me disseram que meu filho nunca falaria. Paguei pelos melhores médicos, pela melhor tecnologia, pelas melhores promessas que o dinheiro poderia comprar. E acreditei cegamente neles. Mas há alguns dias, minha mãe, Dona Aurora, uma senhora simples da nossa vila, fez algo que nenhum especialista conseguiu. Ela devolveu a voz e a esperança ao meu filho. A plateia, composta por jornalistas e curiosos, ficou em choque. Um burburinho percorreu a sala. Marcos continuou, a voz embargada pela emoção, mas forte na denúncia. O que descobrimos é ainda pior. É uma verdade chocante. A condição do meu filho não era destino, não era uma fatalidade. Era lucro. Ele foi mantido em silêncio, em sofrimento, para que algumas pessoas e instituições pudessem continuar sendo pagas, enriquecendo às custas da inocência. Ele levantou os documentos comprobatórios, que chacoalhavam em suas mãos. Estes são os documentos que provam isso, assinados por pessoas que juraram curar, mas escolheram a ganância. É isso que acontece quando a compaixão é substituída pelo dinheiro, quando o coração é calado pelo cifrão. Mas a partir de hoje, isso muda. Estou lançando uma nova fundação para crianças com dificuldades de fala e audição, oferecendo tratamento gratuito para todos, sem distinção de raça ou condição social. E, virando-se para sua mãe, com um sorriso de pura gratidão e admiração, disse: "E a primeira pessoa que estou convidando para liderar essa missão vital é Dona Aurora."
Ela me ensinou o que realmente significa ouvir, não com o eco oco do dinheiro, mas com a ressonância profunda do coração. Ela viu o que nenhum especialista viu, porque ela realmente se importou, porque ela verdadeiramente amou. E é esse tipo de cuidado, esse tipo de humanidade, que quero na linha de frente dessa fundação. Dona Aurora, com lágrimas nos olhos, cobriu o rosto com as mãos enrugadas. Pedro, sentindo a emoção intensa da avó que o criara em boa parte, tocou a bochecha dela com sua mãozinha macia. Vó triste? Ele perguntou. Sua voz ainda um pouco fofa, mas cheia de preocupação genuína. Não, meu amor. Vovó feliz. Muito feliz. Ela respondeu, sorrindo em meio às lágrimas. A fundação foi inaugurada com grande pompa e emoção, batizada carinhosamente de Vozes da Aurora, em homenagem à sua fundadora. Tornou-se rapidamente um refúgio de esperança para centenas de famílias que enfrentavam o mesmo desespero que Marcos sentira por tantos anos. Dona Aurora, antes uma idosa anônima em um vilarejo pacato, agora era a diretora e a alma de um projeto que mudava vidas. Resgatando vozes perdidas. Sua casa, antes palco de sua própria rotina discreta, agora era um símbolo vivo de esperança e compaixão. Ela recebia crianças, pais, especialistas de todo o país, compartilhando sua sabedoria ancestral, ensinando que a observação atenta, a paciência infinita e um coração transbordante de amor eram tão poderosos e eficazes quanto qualquer tecnologia de ponta. Pedro prosperava a olhos vistos. Sua voz, antes presa em um silêncio angustiante, agora era um coro vibrante de risadas e perguntas curiosas, um som que era música para os ouvidos de todos. Vó, o que é isso? O que é aquilo? Ele perguntava a toda hora, apontando para o mundo ao redor, sedento por conhecimento e sons. Ele amava as visitas à fundação, sentindo-se um pequeno herói que havia desbravado um novo mundo. Uma tarde, enquanto brincava na praça central do vilarejo com Dona Aurora e outras crianças que a fundação já havia ajudado, ele disse, sua voz clara e cheia de um orgulho infantil: Vó, quando eu crescer, quero trabalhar com você e com o papai. Quero ajudar as crianças a falar também, a ter suas próprias vozes. Dona Aurora o abraçou, seu coração transbordando de uma alegria indizível. Seria a maior honra, meu amor. Porque todos merecem ter sua voz ouvida, meu pequeno gigante. Marcos, que observava a cena de longe, sentiu uma paz profunda e genuína, que todo o seu dinheiro e império jamais seriam capazes de comprar. Sua mãe não apenas salvara seu filho, ela o salvara de si mesmo, de sua própria cegueira e arrogância. Aprendeu, da forma mais dolorosa, que o verdadeiro império não era feito de contratos milionários e lucros exorbitantes, mas sim de amor puro, compaixão desinteressada e a coragem de lutar pela verdade. Em noites tranquilas, Dona Aurora e Marcos se sentavam na varanda da pequena casa, a fonte no jardim murmurando suavemente, uma melodia reconfortante. Mãe, por que a senhora arriscou tudo? A senhora poderia ter sido criticada, desacreditada, até mesmo processada. Marcos perguntou, a voz grave. Dona Aurora olhou para as estrelas cintilantes no céu escuro. Porque já vi o que acontece quando ninguém se importa o suficiente para agir, meu filho. Eu prometi a mim mesma que nunca mais deixaria uma criança sofrer em silêncio, sem voz. Não importava o custo pessoal, a reputação ou as consequências. Marcos pegou a mão enrugada dela, segurando-a com reverência. A senhora é uma pessoa rara, mãe. Na minha vida, conheci milhares de pessoas, empresários astutos, políticos influentes, médicos renomados, celebridades efêmeras. Mas poucas, muito poucas tinham o coração puro e generoso que a senhora tem. Ela sorriu suavemente. Às vezes, meu filho, só precisamos que alguém nos escute de verdade, com a alma. E que tenhamos a coragem de ouvir o que nosso próprio coração está nos dizendo, a despeito do que o mundo prega.
Os anos se passaram, transformando a pequena vila e além. A Fundação Vozes da Aurora cresceu exponencialmente, com filiais em diversas regiões. Milhares de crianças, antes condenadas ao silêncio, foram tratadas e recuperaram suas vozes. O pequeno corpo estranho, que antes era desconhecido pelos grandes centros, agora era rotineiramente verificado em exames pediátricos em todo o país. Leis foram aprovadas, exigindo que hospitais seguissem novos protocolos de investigação. Médicos que haviam participado do esquema de fraude foram responsabilizados e enfrentaram a justiça. E na casinha de Dona Aurora, o silêncio nunca mais foi o mesmo. Agora era o silêncio ocasional e confortável de uma casa repleta de amor e propósito, frequentemente interrompido por risadas infantis, conversas animadas e a doce melodia da música. Queridos amigos, às vezes na vida o silêncio não vem de nossos ouvidos, ele vem de nossos corações. Ficamos tão ocupados buscando o sucesso material, perseguindo o conforto efêmero, que acabamos por parar de ouvir as pessoas que realmente precisam de nós. Aquelas que clamam por ajuda em silêncio. O Senhor. Marcos tinha todo o dinheiro do mundo, um império financeiro inquejável. No entanto, foi preciso uma avó, uma mulher simples e humilde, com nada além de bondade em seu coração e a sabedoria acumulada de uma vida inteira, para abrir seus ouvidos e, mais importante, sua alma para a verdade. Dona Aurora não curou Pedro com alta ciência ou mágica inexplicável. Ela o fez com amor puro, com atenção meticulosa, com um coração que se recusou terminantemente a ignorar a dor. Dona Aurora não fez apenas um neto falar. Ela ensinou um pai a escutar, a ver o mundo com novos olhos. E esse, meus amigos, é o maior milagre de todos, o milagre da empatia e da conexão humana. Se você já se sentiu invisível, não ouvido ou esquecido pelo mundo, lembre-se desta comovente história, porque em algum lugar, alguém como a Dona Aurora ainda existe, alguém que escuta com a alma quando o mundo ao redor persiste em seu silêncio ensurdecedor. E às vezes, meus amigos, isso é absolutamente tudo o que é preciso para trazer de volta a esperança mais profunda, para infundir nova vida e para nos lembrar o que realmente significa amar. Se esta história tocou o seu coração, por favor, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para nunca perder outra história como esta. Diga-nos nos comentários de onde você está assistindo e que lição você aprendeu com a história de Dona Aurora hoje. Seu comentário pode inspirar outra pessoa a escutar com o coração também.